Bom, boa noite a todos vocês. Muito obrigada aí pela participação. Essa é a nossa primeira ação atuando no Núcleo de Saúde Digital, fazendo uma atividade de teleeducação. Nós estamos propondo fazer várias web palestras, mostrando várias metas desse projeto do Núcleo de Saúde Digital da Unifesp, que eu vou explicar o que é. E a ideia é que nós possamos ir apresentando, ao longo das palestras, o núcleo. O núcleo é formado por muitas pessoas. Hoje a gente vai conversar só um pouco sobre uma das metas, que é a meta que eu atuo. Sou Maria Elisete Kunkel, docente da Unifesp, de São José dos Campos, do Instituto de Ciência e Tecnologia. Hoje nós vamos falar sobre inovação em órteses e próteses, a manufatura digital a serviços do SUS. Me parece que tem alguma coisa marcando aqui na tela, está aparecendo para vocês também? Ah, era só o meu ponteiro, tudo bem. Bom, eu falar rapidamente aqui um pouco sobre a minha formação. Eu acho importante começar falando da minha formação, porque originalmente eu não tenho uma formação na área da saúde. Eu atuo com a área de biomecânica já há 11 anos na Unifesp, mas eu tenho uma graduação em física, mestrado em bioengenharia na USP, fiz jornalismo científico na Unicamp e um doutorado em biomecânica na Faculdade de Medicina da Universidade de Ulm, na Alemanha. Essa trajetória fez com que eu tivesse a oportunidade de passar por várias áreas, interagir com pessoas com várias formações, até a gente chegar no estado que a gente está hoje, tentando integrar tecnologias e avanços para a área da saúde. No contexto do Núcleo de Saúde Digital, o nosso foco é o SUS. Nós queremos implementar essas melhorias para melhorar a qualidade do atendimento no SUS. Deixo essa parte de baixo também abaixo da linha, para que vocês possam ver os lugares por onde eu já trabalhei, onde eu interagi, universidades no exterior também, como a Westfälische Hochschule, a Universidade da Fronteira, para que a gente possa, desde o começo, entender que essas interações, elas envolvem um ambiente de muita cooperação. A gente tem que tentar desenvolver dispositivos nacionais que possam atender as necessidades do Brasil, e para isso nós precisamos de colaboradores externos. Então, aqui são alguns resultados. Para quem não conhece a Unifesp, e eu espero que essa palestra vai ficar disponível depois para que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer, a Unifesp é uma universidade que se destaca muito no Brasil, na área da saúde, porque ela começou com a Escola Paulista de Medicina, então ela tem um nome já muito reconhecido em todo o Brasil, fora do Brasil também, e nos últimos anos a Unifesp se expandiu, ela criou vários campos, com vários institutos, atuando em várias áreas, como, por exemplo, a minha atuação é na área de tecnologia. Nosso campus fica na cidade de São José dos Campos, é uma cidade também que recebeu já vários prêmios internacionais, conhecida como a cidade tecnológica ou a cidade inteligente. Nós atuamos aqui com muitas empresas, com muitos núcleos de pesquisa na área de aeroespacial, e agora estamos tentando direcionar um pouco esse ecossistema, voltar um pouco para a área da saúde, para ver o que a gente consegue fazer de desenvolvimento. Eu tenho muito orgulho de falar que eu faço parte do Núcleo de Saúde Digital da Unifesp. Nós somos mais de 300 pessoas atuando em inovações assistenciais e de gestão na perspectiva de saúde digital. O núcleo é coordenado pela professora doutora Cláudia Fergadoli e pelo professor doutor Tiago Domingos, mas ele tem várias metas e essas metas vão se subdividindo em hierarquias. O mais interessante de participar do Núcleo de Saúde Digital é que, apesar de trabalhar sempre com áreas interdisciplinares, é a primeira vez que eu tenho uma oportunidade de trabalhar com áreas interdisciplinares, unindo os profissionais de ponta que estão lá no SUS, fazendo o atendimento dos pacientes, com o pessoal que está desenvolvendo tecnologia. Então, esse núcleo ele foi criado no contexto da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil até 2028, junto com a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde, mais o Plano de Ação, Melhoramento e Avaliação de Saúde Digital. Hoje nós temos uma Secretaria de Saúde Digital, que faz parte do Ministério da Saúde,
E, basicamente, estamos focando recursos, conhecimentos e cooperação para atender a uma grande necessidade de hoje, que é de transformar digitalmente os processos de trabalho no SUS. Para a gente entender o que é essa transformação digital, a gente pode usar como exemplo o que aconteceu com os bancos, o que aconteceu com o ensino, o que aconteceu com o comércio. Hoje, a gente consegue resolver várias transações no banco de modo digital, a gente consegue atuar no ensino, como eu estou fazendo aqui com vocês, também no modo digital, a gente consegue vender, comprar qualquer tipo de coisa em qualquer lugar do mundo, com muita facilidade no digital, mas nós temos sérias dificuldades de implementar isso na saúde, principalmente quando a gente pensa no contexto do SUS, é um sistema único de saúde que atende uma quantidade de pessoas tão grande, né, do nosso país, e essa dificuldade, acreditamos que ela pode ser beneficiada com as ferramentas digitais. Então, os principais objetivos desse núcleo é a integração dos sistemas de informação, os que já temos e os novos que vão ser criados, o uso de inovações tecnológicas, o fortalecimento da governança sobre o uso da informação, questão do controle, do acesso, da proteção dos dados, tudo isso no contexto da promoção da saúde digital. A minha meta, que é a meta 8, ela trabalha com o desenvolvimento de dispositivos de tecnologias. Queríamos fazer todos os tipos de dispositivos, mas vamos começar com os 2 dispositivos que nós mais temos mais experiência, que são as próteses e as órteses. A tecnologia assistiva é uma área em que ela busca entender a necessidade da pessoa com deficiência, seja qual for a deficiência e seja qual for o nível da deficiência, atender com o desenvolvimento de dispositivos físicos, digitais, sistemas, protocolos, tudo que tiver um objetivo de atender e melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência. E hoje nós temos uma certeza de que a pessoa com deficiência, ela tem que cada vez mais receber opções personalizadas. A personalização é extremamente importante, porque a deficiência, ela é personalizada. As pessoas têm deficiências diferentes e elas reagem de modo diferente também a essas deficiências. Então, existem várias considerações que nós até precisamos ter certeza disso ou não, mas acreditamos que a tecnologia assistiva, ela pode melhorar a qualidade de vida. Hoje nós temos um número muito elevado no Brasil de pessoas com deficiência, é um número similar ao número em proporção à população, é um número similar a de países em guerra, e o que faz com que tenhamos esse número tão alto é que nós temos muitos acidentes, nós temos muitos problemas com trânsito, acidentes, violência, acidentes de trabalho, uma desigualdade social muito grande, que faz com que muitas pessoas vivam em condições muito inseguras e pouco ou difícil cuidado de acesso na gestação, e tudo isso vai gerar uma quantidade muito grande de pessoas que precisam de algum auxílio na forma de dispositivo. Além disso, nós temos uma população que está envelhecendo, e essa população, a partir de determinada idade, começa a ter sintomas relacionados com algum tipo de deficiência. O estado de São Paulo, ele se destaca no Brasil, porque como tudo é muito em São Paulo, no Brasil nós temos um grande número de acidentes, amputações, isso gera filas de espera que o SUS não tem conseguido atender e a demora é muito grande, né? Nós temos uma reunião de demandas, necessidades e pessoas que precisam. No contexto da tecnologia assistiva, para quem não conhece, explicar rapidamente aqui o que é a diferença entre uma prótese e uma órtese. Uma prótese, ela vai substituir um membro que uma pessoa perdeu, ou nasceu sem, ou teve que remover por algum procedimento cirúrgico ou acidente. A órtese, ela não vai substituir o membro, ela vai ajudar aquele membro a manter uma posição, a manter uma determinada orientação e até mesmo proteger para que não haja nenhum tipo de problema com uma região que é uma região fragilizada, limitada, ou que neurologicamente é uma região que não está funcionando. Esses 2 dispositivos, eles são já reconhecidos na literatura de que eles têm uma função
de atender a uma demanda existente. Por outro lado, nós temos uma taxa de rejeição ao uso muito elevada. E suspeita-se que a taxa de rejeição é elevada porque esses dispositivos eles ainda estão longe de atender o que o paciente precisa. Porque, como a deficiência é personalizada, o dispositivo também deveria ser personalizado. E, de modo geral, nós não conseguimos fazer isso, as empresas não conseguem fornecer dispositivos personalizados, o próprio SUS também não consegue fornecer dispositivos personalizados. Então, o nosso trabalho, no sentido de utilizar as ferramentas da transformação digital, é tentar chegar nesse caminho. Como é que eu consigo fazer essa personalização? Como é que eu consigo fazer com que outros profissionais consigam produzir dispositivos personalizados? Como é que nós podemos melhorar nesses dispositivos para que as pessoas possam realmente aderir ao uso? Em alguns casos de órteses, por exemplo, uma criança ela vai precisar de órteses a vida inteira. Então, se não for algo realmente confortável, que vai ter aspectos positivos, ela não vai usar. Aqui são algumas ferramentas da indústria 4.0, as ferramentas que impactaram os modos de produção que nós temos hoje. Existe muita discussão de que a indústria, desde lá da 1.0 até a 4.0, ela evoluiu no sentido de conseguir fazer coisas cada vez mais admiráveis, mas, de modo geral, ela não tem resolvido o problema da desigualdade social, ela não tem resolvido o problema da baixa aquisição da maioria, do poder aquisitivo da maioria da população, e a gente tem que tentar extrair mais dessas tecnologias, sem perder esse conceito humano de que a tecnologia está aí para servir e não para a gente ficar escravo da tecnologia. Então, no contexto dessas novas tecnologias, uma tecnologia que eu tenho me dedicado nos últimos 12 anos é a impressão 3D, que ela entra como uma forma de manufatura. E como ela é feita usando programas e softwares, nós podemos dizer que é uma manufatura digital. Então, quando nós falamos da manufatura digital, é que eu estou fazendo a manufatura de coisas, eu estou criando coisas, usando para isso programas, softwares e novas ferramentas. Com a impressão 3D, eu tenho a possibilidade de produzir fisicamente algo que foi desenhado no computador. E esse algo que foi desenhado no computador, ele vai refletir exatamente a peça que eu vou ter pronta depois. Então, o modo como eu faço esse desenho vai definir se eu tenho um produto com uma boa qualidade ou com uma baixa qualidade. No contexto de próteses e órteses, o grande impacto dessa nova tecnologia é que ela permite uma produção ágil, no sentido de que, em um dia, eu consigo fazer uma prótese. E usando os métodos convencionais, uma prótese leva bem mais tempo do que isso. Eu consigo fazer uma produção de um modo de produção mais sustentável, porque eu não vou produzir tanto material que não vai ser utilizado depois. Eu consigo personalizar esse dispositivo em detalhes, eu consigo personalizar esse dispositivo em cores, em formas, e dessa maneira eu consigo fazer algo mais leve, com menos material, com menos tempo de produção, e se eu fizer isso por telemedicina, eu consigo atingir aquelas pessoas que estão mais longe, né, de forma remota. A gente viu que a evolução histórica das próteses e órteses, ela é muito dependente de materiais e processos de fabricação. Então, hoje nós temos os polímeros, que são os materiais mais utilizados de modo geral, e os processos de fabricação que nós temos hoje, eles nos permitem fazer algo de maneira mais econômica, desktop, numa bancada de um laboratório. Esse aqui são algumas imagens do meu laboratório, o laboratório de prótese e órteses 3D da Unifesp, que a gente sabe é o primeiro laboratório no Brasil a se dedicar exclusivamente para próteses e órteses por manufatura aditiva. Nós temos desenvolvido ao longo de 10 anos protocolos para fazer próteses, estamos começando a fazer protocolos para fazer órteses, mas de modo geral é uma área pequena, é uma área física pequena, com poucos equipamentos, que vai produzir peças que já saem praticamente prontas da impressora 3D, com uma opção muito grande de personalização. Para que isso funcione, eu tenho uma equipe, que é uma equipe que está sempre mudando, ainda bem que muda, porque aí traz novas informações para o grupo, é uma equipe que ela é formada
tanto por pessoas da área da saúde, como pessoas da área de engenharia. Eu tenho na equipe sempre uma quantidade de pessoas de cada uma das áreas, porque quem faz a prótese não tem um contato direto com o paciente. Quem tem um contato com o paciente, nem sempre tem um contato com a manufatura da prótese. A gente está tentando juntar esses dois universos. Isso a gente não consegue fazer se não tiver uma interação muito grande com outras empresas, empresas de impressão 3D, empresas de softwares, de materiais, outras universidades, outros grupos que já estão mais na frente. Então, ultimamente, nos últimos 3, 4 anos, 4, 5 anos, nós temos tido mais investimentos na área de manufatura digital para a saúde. Nós temos tido editais específicos para próteses e órteses, nós temos tido chamadas que são bem direcionadas para resolver problemas do Sistema Único de Saúde no contexto de tecnologias assistivas. Não sei quanto tempo vai durar esses incentivos, mas nós temos aproveitado nos últimos 5 anos para fazer as pesquisas que eu vou apresentar para vocês aqui. Essa apresentação é uma apresentação resumida dos projetos que nós temos no laboratório. Eu acredito que teremos a oportunidade de produzir mais material como esse para ficar disponível na plataforma, onde a gente vai conseguir aprofundar dentro dos assuntos. Utilizamos basicamente essas duas formas de tecnologia, o Design Thinking e o Design Science Research. O Design Thinking é uma metodologia de desenvolvimento de projetos que consiste em pensar nas etapas principais do desenvolvimento, e esse desenvolvimento ele é cíclico. Eu começo aqui pela empatia, entendendo o que é que o paciente precisa, não só me colocar no lugar dele, mas tentar entender o que é que ele quer, o que é que pode melhorar a qualidade de vida dele, definir uma solução, imaginar qual é a forma que essa solução vai ter e fazer um protótipo. Prototipar significa desenhar no computador, imprimir, montar e ver como é que funciona. Isso a gente faz nos testes. E à medida que vai testando, vai implementando. Não deu certo a implementação, volta para uma dessas etapas e continua novamente. No nosso laboratório de prótese e órteses 3D, os alunos têm contato com essa metodologia no primeiro semestre, já para conseguir atuar diretamente com as pessoas. Em resumo, a manufatura avançada ou manufatura digital, a gente está usando agora mais o termo manufatura digital, é feito por 3 áreas específicas. Essas áreas são controladas pelo uso de programas. Então, para fazer o ciclo de produção, precisa conhecer alguns programas. Esses programas são utilizados para fazer tarefas específicas, como a modelagem 3D, que antes era feito um desenho na prancheta, em 2 dimensões. Hoje podemos trabalhar no computador em 3 dimensões, eu consigo desenhar uma peça que vai se movimentar, eu consigo dar um corte nessa peça, ver como é que ela está por dentro, isso tudo antes de produzir. E antes de produzir, eu consigo também fazer uma simulação e definir a quantidade de material que eu vou usar para fazer essa peça. Se esse material vai ser mais resistente do que o outro, que tipo de força que vai atuar nessa peça. Para chegar na impressão 3D, onde eu defino qual é o material, a cor do material é muito importante nas próteses e nas órteses, porque é uma peça que vai ser utilizada por uma pessoa, e se tiver uma cor que tem algo a ver com o que ela espera, com o que ela deseja, vai ter uma aderência melhor ao uso. Aqui são alguns tipos de próteses que temos hoje disponíveis no mundo, dependendo do tipo de amputação e dependendo também se a pessoa quer ou não uma prótese. Ela pode optar por não ter uma prótese, ela pode optar por ter uma prótese passiva, que vai simplesmente imitar a posição da mão, mecânica, que ela vai ser articulada, mioelétrica, que ela vai ter uma possibilidade de capturar o sinal muscular para se movimentar, funcional, uma prótese que vai ser utilizada para determinada tarefa, ou parcial. Em todos esses casos, eu vou ter um membro remanescente que vai receber essa prótese. E, de um lado, tem um dispositivo que é totalmente artificial e tem um ser humano que vai interagir com ele e vai incluir aquele dispositivo nas suas atividades de vida diária. Esse aqui é o valor aproximado das próteses que nós temos hoje no mercado e é mais ou menos o valor que a tabela do SUS tem que se adequar. É claro que esse valor da prótese mioelétrica de R$100 mil é impossível de ser atendido pela tabela do SUS. Mas, por lei,
toda a pessoa que tem deficiência, ela tem direito a ter um dispositivo para melhorar sua qualidade de vida. O que o SUS faz é ficar entre esses modelos e tentando se adequar para saber qual é o mais viável. Eu poderia ficar aqui falando sobre vantagem e desvantagem de cada um desses modelos, mas eu vou resumir falando que a maioria desses dispositivos tem um uso muito baixo. Mesmo essa prótese de R$100 mil, as pessoas têm uma taxa de rejeição alta, porque ela é mais funcional, mas ela é mais pesada, ela é mais delicada, não pode balançar, não pode molhar, tem vários poréns que em algum momento a pessoa prefere não usar. Então, nesse contexto, nós definimos aqui não pensar exatamente qual é o modelo de prótese, e sim nessas 3 questões: funcionalidade, estética e conforto. O que é a parte mais importante para um paciente? Pode ser que para uma pessoa a estética seja o mais importante, e pode ser para uma pessoa ela só está preocupada se vai ter confortável ou não. Então, isso daqui entra naquela etapa lá do design thinking. Falar um pouco para vocês sobre a nossa experiência lá no nosso programa. Nós temos um programa de extensão. Na verdade, esse programa de extensão, ele foi criado antes mesmo de ter o laboratório. Ele gerou tudo que nós temos hoje no laboratório, foi gerado a partir desse programa de extensão. Alguns docentes têm muita dificuldade de pensar num programa de extensão na sua área que possa atender a sociedade, mas quando a gente começa a interagir com a sociedade e a gente começa a entender quais são as demandas, começam a vir várias ideias e várias opções, várias coisas que realmente poderíamos fazer. Então, o Mão 3D foi criado nesse contexto, ouvindo o que as pessoas precisavam. Hoje nós já entregamos cerca de 60 dispositivos entre próteses e órteses. Eu vou apresentar alguns casos aqui para vocês. As próteses, então, feitas por manufatura digital, ela tem várias vantagens, já falei para vocês, só que nós temos também modelos que são open source. O modelo open source é um modelo que alguém fez o desenho de uma prótese e deixou na internet. Qualquer pessoa pode baixar aquele modelo e imprimir. É claro que isso não é suficiente para fazer uma protetização. Primeiro que, no Brasil, a nossa legislação, ela exige que a prótese seja prescrita por um profissional da área da saúde, por isso que nós temos sempre no laboratório um profissional da área da saúde, e tem que ter alguém também que acompanhe a reabilitação. De novo, o profissional da área da saúde. De modo geral, essas próteses, elas trouxeram uma facilidade muito grande, porque já tem um modelo ali que alguém pode baixar, escalar para o tamanho de uma pessoa e usar. Então, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando surgiram os primeiros modelos, eu pensei, nossa, não vai faltar prótese mais para ninguém. Quem precisar de prótese vai ter alguém que vai baixar e fazer. E isso não aconteceu. Hoje nós temos, talvez no Brasil, 3 grupos no Brasil inteiro que faz esse tipo de prótese. Porque à medida que as pessoas foram fazendo as próteses, elas foram vendo que tem várias dificuldades. E as dificuldades precisam ser superadas com uma boa equipe com equipamento e material adequado. De todos os modelos de prótese, esse é o modelo que nós mais utilizamos. É o modelo Unlimited, ele é um modelo que ele é específico para quem tem uma amputação de 1/3 de transradial, né? 1/3 do antebraço tem que estar presente, e é acionado pelo movimento do cotovelo. Era um modelo inicialmente infantil, mas que nós fomos adaptando, reforçando, melhorando, para ser utilizado também para o adulto. Relembrando aqui, por que uma prótese precisa ser personalizada? Porque as amputações, elas nunca são iguais. A gente está falando aqui só da parte física das pessoas. E nós temos ainda todo um contexto psicológico, emocional, de aceitação, de frustração, de como essa pessoa vai reagir quando ela receber uma prótese. Mas o que nós sabemos, para produzir, precisamos ter protocolos, que começa por uma prescrição, criar um biomodelo, às vezes fazemos um escaneamento do braço, imprimimos o braço da pessoa, não precisamos mais que a pessoa fique lá esperando, naquela expectativa. Design, impressão, reabilitação. Criamos protocolos desde a parte inicial do atendimento, eu estou falando só de prótese, tá? Para órtese, nós estamos agora criando os protocolos. Esse protocolo é desde o primeiro contato da pessoa, passa ali pelo atendimento com a equipe da área da saúde, define o modelo, as medidas, faz o modelo 3D, imprime, monta, depois de novo volta para o pessoal da área da saúde, quem é que vai aplicar a prótese, quem vai ensinar a fazer uso das atividades de vida diária,
e aqui tem alguns exemplos. Nós buscamos sempre ter algum tipo de acompanhamento psicológico, porque a gente entende que isso é uma parte muito relevante do processo de reabilitação. A reabilitação física, ela é feita de modo geral baseada no que a pessoa quer. Nós não temos condições de fazer uma prótese que atenda todas as necessidades e demandas do uso da mão, mas existem as necessidades que são mais prementes. Por exemplo, as crianças, elas precisam de uma prótese para brincar, para se alimentar e para escrever na escola, ou para desenhar. Os adultos, eles já têm outras necessidades relacionadas com o trabalho, pegar materiais mais pesados, equipamentos. Então, existem limitações no uso dessas próteses. Em alguns casos, não vai ser atendido aquela necessidade de vida diária. Então, isso é muito importante, fazer uma descrição do que é possível e do que não é possível fazer. Quando nós conseguimos ouvir o usuário, quando nós conseguimos entender o que ele quer, às vezes é muito mais fácil dizer não, não é possível fazer para isso, e pensar, isso aqui eu não tinha pensado ainda, eu acho que a gente pode tentar fazer. Então, esses são alguns casos atendidos pelo Mão 3D. Nós temos casos de pessoas com deficiência adquirida, congênita, causada por algum tipo de tratamento, e o mais importante é que nós temos tido um cuidado muito especial em escutar o que o usuário está pedindo, escutar, entender o que precisa. Nós temos vários casos como esse, eu apresentei o da Gabi, que é um caso emblemático, que nós fizemos as 2 próteses para ela, e ela foi um caso que ela já tinha recebido 2 próteses bioelétricas e não estava usando. Vou passar aqui rapidinho para a gente ver mais algumas opções dentro do contexto de tecnologia assistiva, mas eu não vou mais detalhar, porque eu quero falar um pouco também sobre as órteses. No contexto das próteses, uma das dificuldades principais é o ajuste no membro remanescente. Estamos trabalhando com diferentes tipos de sockets. Nós temos a possibilidade de fazer mãos com funções específicas para usar o computador, para barbear, para fazer determinadas coisas. E nós estamos trabalhando exatamente agora em um modelo parecido com esse, para atender a nossa primeira paciente SUS pelo Núcleo de Saúde Digital. Nós estamos fazendo os testes iniciais, é uma pessoa que ela precisa de uma prótese para costurar, então ela não quer uma prótese articulada, ela quer somente uma prótese para segurar o tecido, enquanto ela usa a outra mão, e nas últimas 2 semanas temos nos dedicado a isso. Ainda não temos os resultados. As próteses mioelétricas, como eu falei também, elas têm um custo muito elevado, algo muito inacessível para a grande maioria da população. Temos um projeto de doutorado sendo desenvolvido na Unifesp, onde o Mão 3D vai ter uma prótese mioelétrica. No Brasil ainda não existe uma prótese mioelétrica que possa ser adequada para uso infantil. As próteses geralmente são para adultos, e esses são alguns testes no laboratório.
Outro projeto em que nós estamos utilizando a manufatura digital para atender soluções e demandas da saúde é o desenvolvimento de próteses mamárias. As próteses mamárias, elas são utilizadas em casos de mulheres que perderam a parte da mama ou a mama completa, ou às vezes até as duas, em um tratamento de câncer, numa mastectomia, e essas pessoas, essas mulheres, de modo geral, elas têm uma dificuldade muito grande a voltar à sua vida diária, ao seu cotidiano, porque o processo do tratamento, ele é um processo que deixa a pessoa muito fragilizada. Não é só o risco da doença evoluir, mas todas as sequelas que ficam depois. Então, nós temos esse projeto de desenvolvimento de soluções mais viáveis também, com o uso da manufatura digital. Vou passar para vocês aqui, eu gosto de apresentar, para que vocês vejam que hoje nós estamos tendo recursos para trabalhar nessa área. Hoje nós temos tecnologia, porque é uma aposta do governo, é uma aposta das instituições de fomento, de que vale a pena investir na manufatura digital, na busca de tecnologias mais acessíveis. Nós tivemos um projeto FAPESP, que é um projeto de desenvolvimento de uma órtese para tratar a displasia de quadril. Fizemos uma evolução no projeto até os primeiros ensaios clínicos. Esse projeto ele teve uma pausa durante a pandemia, depois voltamos com atendimento de crianças diretamente em hospital, porque o procedimento para fazer o tratamento dessa condição ortopédica é o gesso. Então, o paciente ficaria com o gesso durante muito tempo. Estamos buscando desenvolver uma órtese que seja um pouco mais confortável para o bebê e também para o cuidador. Temos um projeto em andamento, que é um projeto que busca desenvolver órteses e próteses utilizando técnicas de biônica. Fazemos isso junto com a Westfälische Hochschule, na Alemanha. É um projeto que envolve tanto a produção como a capacitação técnica na área. Todo ano eu vou para a Alemanha. Esse é um projeto de intercâmbio que temos entre nossos dois laboratórios. Eu vou para a Alemanha, eu ministro uma disciplina de verão, e eu levo sempre 1 ou 2 alunos de graduação ou de pós-graduação comigo para me ajudar com a parte prática dos cursos. É uma experiência muito rica para os dois lados, né? Aqui, por exemplo, tem os alunos da Alemanha desenvolvendo alguns dispositivos para atender alguns casos do Brasil. Casos esses que nós tivemos mais dificuldade ali no Mon 3D, às vezes vai para eles, vem para o Brasil, e uma hora a gente chega em uma solução. Esse aqui é um artigo que foi escrito recentemente, dessa nossa parceria. Eu acredito que depois, se estiver gravado, vocês podem pegar o QR Code para acessar, o artigo está disponível também. Esse é o nosso projeto principal, no momento, relacionado com órteses, um desenvolvimento de dispositivos específicos para fazer a reabilitação do paciente pós-AVC. Hoje nós temos um número muito elevado de pessoas que têm sofrido um AVC e que ficam em processo de reabilitação para o resto da vida. As sequelas do AVC, elas podem ser uma combinação de sequelas que podem ser reabilitadas em um curto período de tempo, mas alguns casos demoram mais tempo. E vão desde dificuldade cognitiva, com a fala, de movimento, de membro superior, quanto de membro superior. Esse é um projeto que tem recursos do CNPq. Nós desenvolvemos uma parceria para atender a chamada, que é uma chamada translacional. Tinha que ter 3 países, de preferência do sul global. Então, nós temos uma parceria junto com a Universidade do Vale do Paraíba, aqui em São José dos Campos, uma parceria com a Universidade de La Fronteira, no Chile, e uma parceria com a Universidade da África, de Angola. Essa parceria vai promover o desenvolvimento de dispositivos, protocolos de produção e cursos também de capacitação na área. A incidência do AVC ela tem aumentado muito nos últimos anos, e principalmente entre os jovens. Todo mundo conhece alguém que teve um AVC, e às vezes, quase todas as famílias, a gente vai identificar alguém que teve um AVC. E essa pessoa que tem um AVC hoje, às vezes tem 30, 40 anos, tem toda uma vida aí pela frente, não vai conseguir voltar ao trabalho se não for reabilitada, e ela não vai conseguir interagir com a sociedade, de ter sua função social de volta depois do acidente. Estamos fazendo essa parceria com a Univap e entendemos que primeiro precisamos capacitar os profissionais da área da saúde. Então, eles estão sendo capacitados aqui no uso do scanner 3D,
Escanear o braço, o membro superior de uma pessoa com AVC não é uma tarefa trivial, por conta da espacidade, a mão está numa posição que é difícil de atingir a luz do scanner, mas tem funcionado muito bem. Após esse treinamento, essa equipe da Univap faz o atendimento dos pacientes lá, porque eles têm uma clínica de reabilitação. No nosso laboratório, recebemos apenas as imagens pela internet e, com base naquelas imagens, estamos desenvolvendo um fluxo digital, escaneamento, aquisição do biomodelo, manipulação do biomodelo, criação da órtese e impressão 3D. Esse daqui é um exemplo que eu gosto de mostrar, para que vocês possam ver, como no caso das órteses, também precisam ser personalizadas. As sequelas do AVC, elas são muito individuais, e precisam entender que, apesar de ter essa mão estática numa forma, o que se quer é que essa mão tenha, de novo, algum tipo de movimento, e não que ela fique presa, perdida, como se fosse uma pessoa com amputação. Então, no desenvolvimento do fluxo digital, nós temos, inclusive, a capacidade de criar um esqueleto interno aqui nessa mão e fazer uma articulação para tentar abrir um pouco, para ela ter um pouco mais de possibilidade de movimento. Aqui são alguns casos atendidos, nós temos utilizado materiais de uma qualidade mais avançada para tentar ter uns dispositivos mais leves, que sejam fáceis de limpar também, de fazer higiene, que ao mesmo tempo que sejam resistentes. Tem casos de AVCs que são mais leves, tem casos que a mão é muito espástica, então o paciente aplica muita força no dispositivo, a maioria dos dispositivos convencionais, eles fraturam em algum momento. Temos um projeto de mestrado também que está desenvolvendo uma órtese para tratamento pós-AVC dinâmica, que ela vai permitir, a partir do momento do movimento do cotovelo ao movimento dos dedos, de modo que não vai ser uma órtese estática. E temos atualmente também um projeto em desenvolvimento com uma rede de laboratórios com o apoio financeiro do FINEP. O FINEP, ele tem um foco no desenvolvimento de tecnologia assistiva, inclusive também considerando a pessoa idosa, que é onde a gente vai ter ali outras necessidades de próteses e órteses. Os dispositivos de órtese de membro superior, eles podem ser utilizados tanto com uma função de fazer um realinhamento, como de proteção, como, por exemplo, substituição do uso do gesso. Temos um projeto bem específico sobre isso, que a gente está desenvolvendo soluções. Essas soluções são para atender casos de pacientes que tiveram uma fratura de rádio, por exemplo, e por algum motivo não suportam gesso, seja por alergia, seja porque a pessoa é um autista e tem uma sensibilidade muito grande ao toque do gesso, ou até mesmo um caso de uma pessoa idosa, ou crianças pequenas, né, que têm dificuldade, que o gesso é muito pesado. Então, estamos trabalhando aí no uso de novos materiais, essa demanda, vou passar aqui esse vídeo que ele vai repetir, e casos que a gente tem atendido. Esse aqui foi um caso de uma pessoa com autismo, que ele não estava suportando usar o gesso, a gente fez uma órtese e ficou tão feliz que aproveitou e fez a festa de casamento dele, no mesmo dia do aniversário. Aqui é o nosso projeto, né? Basicamente, nós temos pouco tempo de projeto ainda, do Núcleo de Saúde Digital, porque, como são muitas pessoas, esse primeiro momento é o momento de fazer as pactuações, selecionar as pessoas que vão trabalhar no projeto, os bolsistas, conversar com as prefeituras. No nosso caso, nós estamos trabalhando diretamente com a Prefeitura de São José dos Campos. Nós temos 7 profissionais de saúde, junto com o projeto, participando de reuniões semanais, onde nós estamos discutindo. Eles atuam como preceptores em um projeto do PET-SUS, que eu não vou falar especificamente aqui muito, mas é um projeto que surgiu dentro do nosso Núcleo de Saúde Digital, para a parte de formação e capacitação na área. No meu laboratório, nós temos também ainda serviços de prestação de serviço na área da saúde, para o desenvolvimento, dispositivos de tecnologia assistiva. Queria mostrar para vocês só 2 casos atendidos, órteses para resolver um problema muito específico, que são de pessoas que têm algum tipo de sequela de cirurgia no crânio e precisam remover parte da calota. Por exemplo, o AVC é um dos casos que leva a isso, e precisa de alguma proteção para dormir durante a noite, para não ficar muito exposto a parte da região do cérebro. Esse daqui foi o último atendimento que nós fizemos para o Hospital Dante Pazanese. Esse bebê, ele passou por várias cirurgias, ele passou por uma quantidade muito grande de cirurgias
Ele nasceu com um problema cardíaco, pentalogia de Cantrell, eu acho o nome, e precisava de uma proteção. Essa proteção foi feita por manufatura aditiva, depois de muitos protótipos no laboratório, e o formato do corpo do bebê, ele foi enviado pela internet com o uso de imagens médicas e nós fizemos uma reconstrução 3D. A equipe só encontrou com ele quando já foi para levar a órtese pronta e fazer os primeiros testes. Bom, pessoal, cheguei aqui ao final da minha apresentação. Vou deixar aqui uma frase para vocês. Eu vi agora que está em espanhol ainda. Desculpa, mas foi uma apresentação que eu fiz no Chile para mostrar um pouco sobre o nosso reconhecimento da dificuldade que é de fabricar uma peça que vai substituir ou que vai ajudar uma parte do corpo humano. Nós precisamos entender muito sobre essa questão, nós ainda estamos muito atrasados nesse desenvolvimento, é uma área que está tendo muita demanda atualmente e uma área que requer muito estudo. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês hoje, muito obrigada. Como eu falei, essa é a nossa primeira palestra na plataforma, e vou deixar aqui também o contato do Instagram, do Núcleo de Saúde Digital, é saúde, com I, vocês colocarem saúde lá já vai aparecer. Nesse Instagram nós vamos apresentando o avanço, desenvolvimento das pesquisas e também sobre os eventos que eventualmente nós vamos realizar. Muito obrigada. Uma professora, parabéns, foi maravilhoso, viu? Maravilhoso mesmo. Vocês estão usando vários tipos de material, professora? Só para, assim... Nós estamos explorando vários tipos de materiais. Então, a gente tem vários tipos de polímeros, tem materiais que eles são derivados de plantas, tem materiais que são derivados de petróleo, tem materiais que têm meio que uma lenda de que determinados materiais podem dar alergia. A gente não tem identificado nenhum caso de alergia. Porque o que acontece é que os materiais que são mais sustentáveis, que eles são feitos por bagaço de cana, de milho, esses materiais, quando eles quebram, eles têm uma aparência muito de vidro, então eles ficam lascas. Então, uma prótese que vai quebrar e pode gerar lascas não é bom. Então, a gente tem um material que não é tão seguro o uso. E já os outros materiais que nós temos utilizados, o PETG, por exemplo, e alguns compósitos, com fibra de carbono, por exemplo, eles têm um custo um pouco mais elevado, não é muito. Há uns 10 anos atrás era caríssimo esse material, mas agora eles estão meio que equivalendo aí um com o outro. Nós temos acabamento melhor e temos uma resistência mecânica melhor também. Como nós trabalhamos tanto com criança como adulto, a gente tem que ver os riscos da criança e a questão da resistência mecânica, né, no adulto. Eu não mostrei aqui, mas já tive muita procura de pessoas da área da saúde que queriam trabalhar com membro inferior. Então, nós temos agora um projeto de mestrado que está em desenvolvimento, nós queremos aplicar já com o SUS, com a prefeitura, para atender principalmente crianças. A questão de fazer órteses, né? Nós temos uma quantidade muito grande de crianças com paralisia cerebral, e crianças que vêm com alguns tipos de síndromes que geram sequelas motoras, neurológicas, que às vezes, se tiver uma órtese, ela deixa de ser cadeirante e ela consegue começar a andar, começar a fazer mais atividades. Então, isso a gente está fazendo também. Mas aí, desculpa, professora, eu gosto de impressão 3D, né? Então, eu tenho até uma impressora de resina aqui, eu sei que tem um problema de biocompatibilidade, né, com a resina, mas aí inferior, a parte mecânica é bem delicada, né? Porque é muita carga, né? Sim, nós pensamos inicialmente em atender só crianças, até acho que 8, 10 anos, mais ou menos, é a idade, e fazendo testes com o que dá. É que hoje nós temos impressoras com uma qualidade melhor, né? Nós temos impressoras que imprimem com materiais mais adequados, por exemplo, a gente está esperando a compra de uma impressora da Dinamarca, que ela imprime PP. Então, é o polipropileno, que é o material que é utilizado para fazer as órteses comerciais. Então, a gente, enquanto não chega essa impressora, que ela vem no projeto FINEP aí, eu digo que ela vem a nado, assim, é um barquinho que está a nado, para vir da Europa para chegar aqui. Uma hora vai chegar. Quando chegar, a gente quer já estar com os protocolos definidos para utilizar para crianças,
E também podem ser, Leandro, órteses para adulto, para dormir, entendeu? O adulto que ele tem AVC, dependendo da sequela, é muito importante que ele use uma órtese para o posicionamento do pé. Tem hospitais que fazem essas órteses com cano de PVC. Corta de qualquer jeito, esquenta, aperta ali no pé do paciente para dar certo. Porque não tem outro recurso, não tem outra tecnologia, né? É o pessoal da área da saúde se mobilizando para tentar achar uma solução. E aí é falha do pessoal da engenharia, né, de atender aí essas demandas. Perfeito, professora. Nossa, fantástico. Parabéns pelo projeto, pelos projetos, né, tão bonitos, tão potentes. Obrigada, muito obrigada. Bom, pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, se alguém quiser mais alguma informação, eu estou vendo aqui algumas pessoas que eu conheço, tem algumas pessoas do núcleo. Como eu falei para vocês, é a primeira palestra que nós estamos dando por essa web palestra, né, pela plataforma. Acredito que nas próximas semanas, como são muitas metas, né, nós temos, eu acho que 9 metas no grupo e tem ainda os projetos do PET, nós vamos ter mais palestras aqui. O objetivo é que a gente consiga ir passando essas informações, que vocês vão ver que é muito conteúdo, né? Porque os outros grupos, eu não quis entrar em detalhes deles, mas nós temos grupos atuando em diversas áreas do atendimento básico, né? E aí cada grupo está voltado para uma prefeitura e está tentando pactuar com essa prefeitura para fazer os atendimentos de acordo com a demanda, com o que é mais urgente, né, de cada um. Tá bom assim, Leandro? Eu acho que a gente pode encerrar. Da minha parte, eu só agradecer, professor. Aprendi muito, muito, muito. Obrigado, professor. Não, eu agradeço. O Leandro está fazendo aí um curso maravilhoso, pessoal. Vai ficar muito bom. A gente está criando um curso que vai ser disponibilizado e vai ser realmente uma formação para que as pessoas possam ter alguma orientação melhor, né, de conhecer, aprofundar um pouco mais. E vai ser um curso totalmente autoinstrucional. Vai ser muito bom. Então, boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês.